aí, família, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem. Pra falar a verdade, eu estou com sede. Minha garganta tá seca. Deixa eu pegar uma garrafa d'água. Da farragama, deixa eu dar aqueçada na garganta. Bom, agora estou bem. Eu tava no celular buscando algo interessante para gravar hoje e eu encontrei um canal chamado Assim aconteceu. Basicamente, esse canal ele pega histórias das pessoas e transforma em uma enquete de um desenho animado baseado naquela história daquela pessoa enviou para eles. Eu achei interessante e resolvi trazer isso pra vocês. O vídeo que a gente vai ver hoje é esse daqui, ó. Eu abri a porta secreta do armário dos meus pais e encontrei o maior segredo deles. Que segredo é esse? Vem comigo, vamos descobrir esse segredo junto. E aí, galera? O meu nome é Ive. Sabemos aqui que a pessoa que vai contar essa história se chama Ive. E coisa de um ano atrás, eu descobri sobre o quarto secreto dos meus pais. Eles esconderam de mim. Por 16 anos. Pera, deixa eu entender. Os pais dela esconderam dela um segredo por 16 anos. Agora eu fiquei curioso em querer saber que segredo é esse. A primeira vez que eu percebi que tinha alguma coisa estranha acontecendo com eles, eu tinha uns 9 anos. Eu estava em casa, assistindo TV depois do jantar. E eu queria pedir pro meu pai me ajudar com meu dever de matemática. Eu fui no quarto deles. Bati, mas ninguém abriu. Eu abri Ah, porque eles estavam ocupados, né? Se é que vocês me entendem. a porta, mas o quarto estava vazio. Foi estranho. Oxi. Então eu gritei bem alto. Mãe! Paiê! Eu não ouvi nada. Ninguém respondeu. Liguei para eles, mas ninguém atendeu. Aí eu comecei a entrar em pânico. A minha cabecinha já começou a achar que eles tinham me deixado para sempre. Eu estava deitada no tapete, me acabando de chorar, fazendo todo aquele drama. Aí os meus pais apareceram do nada e vieram me consolar. O que aconteceu, meu bem? Minha mãe disse. A gente estava no quarto, não ouvimos você chamar. Tá certo. Ah, tá. Praticamente a menina entrou dentro do quarto, gritou por eles e eles vêm falar que eles estavam no quarto o tempo todo, né? Tá bom, eu sou o Bozo. Mas só para saber, eu olhei todos os cômodos. Eles não estavam lá. Eu achei aquele papo muito estranho, mas eu fiquei feliz por eles aparecerem, né? Bom, mas só anos depois eu descobri o que tinha acontecido de verdade. Deixa eu falar do Dani e da Mari, que eram amigos dos meus pais. Eu chamo eles de tia e tio. Eles sempre estavam por perto desde que eu era pequena. Eles não tinham filhos. Então eles ainda saíam para as festas como se fossem jovens e contavam histórias incríveis. Mas sempre que eles queriam falar sobre quando a minha mãe e meu pai eram mais novos, eu ouvia sempre a mesma coisa da minha mãe. Você é muito jovem para saber isso. É lógico que isso me deixou ainda mais curiosa. Claro, é mais fácil eles contar pra ela o que está acontecendo do que ela descobrir de outra forma, né? Mas a maior reviravolta da história foi lá no ensino médio, e eu tinha acabado de fazer 16. Eu acabei virando uma encrenqueira, para não falar outra coisa. Eu não bebia na escola, nem nada disso. Só que eu ficava provocando os meus professores. Eu achava que eles não sabiam o suficiente sobre as coisas que estavam ensinando. Então eu ficava corrigindo e desafiando eles o tempo todo. Isso me transformou numa heroína para os meus colegas. Mas também eu ia para a sala do diretor pelo menos 2 vezes por dia. Você sabe, por causa de alguma conversinha ou qualquer punição completamente sem sentido. A escola ficou meio cansada de mim. E aí eles chamaram a minha mãe. E o que aconteceu depois foi por causa desse dia. A minha mãe e eu estávamos esperando para falar com o diretor quando 2 caras apareceram. Eles viram a gente e vieram dar um oi. Mas eu não entendi o motivo deles terem ficado rindo enquanto olhavam para ela. Tá legal, eu sei que ela estava super bem para alguém da idade dela. Mas eu não esperava esse tipo de reação. No dia seguinte, eu ouvi aqueles 2 caras falando da mãe doidona da Ive. E eu fui lá brigar com eles. O que vocês estão falando aí? Posso saber? Não teve como não gritar. Aí eles riram. E um deles disse, não é nada não. É que a gente gostou de ver ela ao vivo, pra variar.
Então, cada dia que passava, a minha imagem com o pessoal da escola estava só piorando. Os garotos ficavam me encarando quando eu passava e eles cochichavam. Daí, naquele dia, eu cheguei em casa, cansada, brava e confusa com o que estava acontecendo. Mas Coitada da Ives, ela vendo isso tudo que está acontecendo, ela começa a pensar em um monte de coisas e ela querendo saber o que está realmente acontecendo. não tinha ninguém em casa. Então, eu peguei uma cerveja na geladeira e eu sentei no sofá. Poxa, mas ela não E fiquei bebia? lá, resmungando, e imaginando vários jeitos diferentes de como eu ia falar com aqueles moleques. E foi aí que eu ouvi vozes saindo do quarto dos meus pais. Eu subi de fininho para ouvir atrás da porta. E, para minha surpresa, eram as vozes do meu pai e da tia Mari. Peraí, eu ouvi traição? Então quer dizer que tem uma traição no meio disso tudo? Eu ouvi um barulho de coisa sendo arrastada, como se um alçapão tivesse fechando, e eu não ouvi mais nada. Eu não estava aguentando mais todo aquele segredo. Então eu invadi o quarto. Eu estava pronta para confrontar eles. Boa. Mas quando eu entrei, eles não estavam mais lá dentro. Tipo, como assim, caramba? Eu resolvi que não dava mais para bancar a filhinha quietinha e boazinha. Eu estava indo buscar o meu monóculo e o meu chapéu de Sherlock para investigar cada parte desse mistério. Então, eu vasculhei as coisas deles. Mexi em cada gaveta que tinha lá, debaixo da cama, atrás do sofá e da TV, e nada. Por último, eu fui até o armário. Eu abri a porta e eu encontrei o que eles escondiam. Tinha uma portona de metal que levava até uma sala secreta ou um porão escondido. Eu sabia que eles estavam lá, mas, eu não queria bater de frente com eles. Eu precisava de provas primeiro. Daí eu fui investigar. Quando eu estava saindo do quarto, a porta de metal abriu e o meu pai saiu de lá de dentro com a tia Mari. Eles estavam curtindo, sorrindo, felizes, como se, eles tivessem tido um tempinho a sós ali. Se é que vocês me entendem. Entendo O meu sim, pai me olhou em claramente. choque. Ele sabia que eu tinha percebido. Mas como era possível que eles escondessem essa coisa tão bizarra sem a minha mãe ficar sabendo? Meu pai mandou eu ir pro quarto. Aí eu fui, né? Mas eu sabia que não tinha acabado. Depois de uns 10 minutos, ele veio conversar comigo no quarto. Você vai falar pra ela? Fui bem direta. Falar pra ela sobre o quê? Ele tava lá, todo Olha o coelhinho curioso querendo saber o que está acontecendo. inocente. Aí eu não aguentei mais e eu gritei. Falar que você tá traindo ela com a tia Mari. O meu pai fez uma cara estranha. Depois ele começou a rir. Ah, não, sua bobinha. Eu não tô traindo a sua mãe. Ah tá, os dois no quarto dando risadinha e vocês não estão traindo, claro. Ele só deu de ombros e saiu do quarto, como se eu não tivesse visto o jeito que os dois saíram daquele calabouço, aquele lugar bizarro. Eu me senti mal pela minha mãe o dia todo. Eu não sabia se eu devia contar para ela ou não. No dia seguinte, eu tentei outra tática. Eu falei para eles que eu tinha me sentido mal e que eu ia ficar em casa. Eles foram trabalhar e eu continuei a minha investigação. Mais cedo ou mais tarde, o meu pai ia vacilar e eu teria uma prova. Eu fui no quarto deles e tentei abrir a porta secreta, mas estava trancada. O meu pai era esperto. Mas eu era mais. Eu procurei a chave em tudo que era lugar, e quando eu estava quase desistindo de tanto procurar, eu achei no lugar mais improvável de todos. Estava na mesa de cabeceira da minha mãe, junto com os óculos dela. Por que ele deixaria uma chave secreta na caixa dos óculos dela? Oxi, Eu não dá quis pra ficar entender. pensando naquilo. Eu fui lá, abri a porta e entrei. Eu não sabia se eu estava pronta para ver o que eu vi. É complicado explicar o que tinha lá, mas eu vou tentar. Era um outro quarto. Era bem confortável e bonito, com uma TVzona e várias revistas antigas. Quando eu bati o olho nas revistas, eu gelei. Eu folheei uma delas e quando eu vi o rosto e o corpo da minha mãe nela todinha, eu larguei e saí correndo. Sabe, eu não queria ter visto aquilo. Eu voltei para a sala e fiquei quieta esperando os meus pais voltarem para casa. Eu fiquei horas esperando,
tentando não imaginar a minha mãe quase pelada, posando só de lingerie. Pera aí, a mãe dela posava pra revista Playboy? É que eu tô entendendo aqui, né? Não é possível isso. O maridão traindo com a outra e os dois vendo ela na revista. Não tô entendendo. Os meus colegas devem ter visto ela numa revista antiga. Os meus avós devem ter visto. Todo mundo deve ter visto a minha mãe praticamente pelada. Ela chegou primeiro e eu me senti aliviada. Eu mostrei uma das fotos da revista para ela e ela ficou pálida na mesma hora. Ai, Ive, ela começou. Por isso eu não queria que soubesse. Era cedo demais. A gente conversou por umas horas e ela me contou. Quando ela era jovem, ela era tipo hippie, sabe? Bem rebelde. E ela costumava trabalhar como modelo de lingerie. Ah, tá. Agora eu entendi. Ela trabalhava por uma loja, vamos dizer assim, de lingerie. Que a loja contratava ela pra ela vestir aquela lingerie, pra tirar foto, pra publicar, pra vender. É isso que eu entendi. Porque assim ela conseguia viajar pelo mundo todo. E foi assim que ela conheceu meu pai, que era fotógrafo na época. Daí eles se apaixonaram e resolveram formar uma família. Então eles decidiram que iam mudar de ramo. Naquela hora, o meu pai chegou e eu não conseguia aguentar. Mas e aquele porão? E que o papai estava fazendo com a tia Mari? Isso que eu não entendi. O que tem a ver a revista, aquele porão e o maridão com a outra dentro do porão? Não tô entendendo. Quero saber o que tá acontecendo. Eu também não estava preparada para o que viria. Acontece que os meus pais estavam numa relação de poliamor há mais de 20 anos. Peraí, deixa eu entender. Praticamente eles faziam troca-troca, que é troca de marido e troca de esposa? É isso mesmo? Todo mundo julgava eles. Então eles preferiram manter segredo. E bom, a única maneira de manter um segredo desse de uma menina curiosa, viciada em Sherlock Holmes, era ter um lugar seguro para manter tudo guardado. É claro que, depois de tudo aquilo, eu não consegui olhar para eles do mesmo jeito, sabe? Imagino. E eu acho que a minha mãe estava certa. Eu era muito nova e era muito cedo para eu saber aquelas coisas sobre eles. Depois de um tempo, aquilo começou a fazer sentido para mim. Eu acho que todo mundo tem o direito de ter seus próprios segredos e de contar para os outros só quando achar que é o momento certo. Eu sinto muito por ter tomado essa decisão por eles. Mas sabe, eu tô muito feliz porque eles respeitaram a minha. Então, quando eu tive minhas primeiras aventuras e experiências malucas, eu contei para eles quando eu me senti confortável. E eles aceitaram com todo o amor e o cuidado que eu não tive com eles. Eu tenho muito que aprender, eu acho. Bom, o que eu entendi é que os pais dela tinham um segredo há muito tempo e não queria que a filha descobrisse esse segredo deles. Só que com o passar do tempo, ela tava vendo que os pais dela estavam tendo algumas atitudes diferentes, algumas atitudes estranhas. Então ela resolveu fazer essa descoberta para saber o que realmente estava acontecendo por trás de tudo isso. E nisso tudo ela descobriu que os pais dela faziam troca-troca com os tios dela. Basicamente essa história toda eu fiquei sem entender nada. Quer dizer, não entendi foi nada disso, né?